Líderes e parlamentares do PSDB, como o senador Aécio Neves, receberam o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na entrada do Senado. Ele veio a Brasília para a solenidade dos 20 anos do Plano Real. Foi como ministro da Fazenda do governo Itamar Franco em 1994 que Fernando Henrique comandou a criação das medidas que trouxeram a estabilidade econômica ao Brasil. Eleito presidente da República no ano seguinte, implantou o plano que mudou a história do país. Quando você lidera um país, você tem que falar com o país com sinceridade, mostra a dificuldade e aponta um caminho, que o povo vem. Isso que nós fizemos. Está na hora de fazer outra vez, não moeda, porque o real está aí, e já são 20 anos. Isso é um orgulho para nós brasileiros, ter uma moeda que vale. Um plenário lotado por parlamentares e integrantes da equipe que elaborou o real, como os economistas Gustavo Franco e Edmar Baixa, ouviu o discurso do senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, um dos autores da solenidade de comemoração do real. Nenhuma outra reforma econômica na nossa história recente foi mais transformadora do Brasil que o Plano Real, que este ano alcança 2 décadas. Nunca é demais, mesmo que superficialmente, lembrar o cenário crítico que prevalecia até então. Em abril de 90, a inflação acumulada em 12 meses era de 6.821%, absoluto recorde até hoje em nossa história. Foram mais de 10 anos de inflação acima do patamar de 100%. A média da década alcançou inacreditáveis 694%. Digo isso apenas porque para as novas gerações, especialmente para elas, que nos ouvem, que não vivenciaram a ruína da hiperinflação brasileira, parece uma realidade absurda, impossível de ser associada ao país que somos hoje. Estamos prontos para retomar o nosso destino e começar a escrever, junto com os brasileiros, novas e belas páginas da nossa história. Muito obrigado. Em um tom emocionado, com pitadas de humor, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso relembrou o país que existia antes e o que foi construído a partir do Plano Real. A construção de uma nação não é fruto de uma vontade isolada. Ela é um trabalho de orivesaria e que requer uma convergência de esforços. E foi isso que nós fizemos quando nos tocou o momento de enfrentar a questão da inflação. Nós não viemos do zero. Os planos anteriores ensinaram. Se os líderes não têm conhecimento das coisas, não têm ousadia e também não têm a humildade para saber que sozinho não resolvem, não avançam. Se algum papel eu tive, foi o papel de ser o porta-voz de um clamor que estava no Brasil. O Brasil não aguentava mais a imprevisibilidade gerada pela inflação. Depois da cerimônia, Aécio Neves afirmou que o plano que acabou com a inflação no Brasil no passado foi o maior programa de inclusão social no país e permitiu melhorias para todos os brasileiros. E se há um ponto fundamental para essa melhoria da condição de vida da população, melhoria das expectativas do mundo em relação ao Brasil, foi exatamente o Plano Real. Eu me orgulho muito de estar aqui hoje ao lado do presidente Fernando Henrique, dos principais construtores dessa extraordinária transição. Foi um momento de nós demonstrarmos que apenas a união de forças, apenas um esforço coletivo permite que o Brasil avance. Portanto, foi uma bela festa, uma bela homenagem àquele que foi o mais sólido plano de estabilidade da moeda dos últimos 50 anos feito no mundo. Aécio Neves lamentou a ausência de representantes do governo federal na solenidade e lembrou que o PT negou apoio ao Plano Real quando a população sofria com a hiperinflação. E eu apenas me surpreendi de ao ver numa celebração tão importante para o trabalhador brasileiro, para o assalariado brasileiro, como essa do Plano Real, não temos aqui sequer um representante governista. Não tivesse havido o Plano Real, não tivesse havido a estabilidade da moeda, não teria havido o governo do presidente Lula com o crescimento econômico. Eu acho que o PT não se fez presente aqui hoje por constrangimento daqueles que consideraram lá atrás o Plano Real um estelionato eleitoral, simplesmente porque não atendia aos interesses da sua candidatura presidencial.